1, 2, 3, come on! Hoje nós vamos falar sobre a nossa zona de conforto, ou seja, algo que estamos acostumados a ter e da hora para outra muda, né? E até mesmo as coisas que nos tiram do foco. Isso atrasa muito nossa vida ministerial, nossa vida com Deus. Isso aconteceu com um dos discípulos de Deus mais achegados, né, Vitor? O cara era top. O cara era top. O cara era top. Então, basicamente, a gente vai comentar sobre instabilidade cristã. Isso Um mesmo. dos exemplos que a gente vai dar, ninguém menos, ninguém mais. Do que Pedro. O cara que até o caráter dele era instável. Você vê como é que o caráter de Pedro era tão instável que Jesus Cristo teve que colocar outro nome nele, pô. O nome dele, na verdade, era Simão. E era um nome bem comum na época. Só que Jesus Cristo, quando chamou ele, ele falou: seu nome, eu te chamarei de Pedro agora. Pedro, eu acho que muitos sabem, ou alguns não sabem ainda, Pedro significa pedra ou rocha, né? Isso mesmo, né? E Pedro, pra mim, é um dos apóstolos daquela época. O cara era fora de sério. Ele sempre esteve lado a lado com Jesus, né, cara? Sempre. Até a parte mais famosa, que todos o conhecem, como quando ele negou a Jesus. Mas se a gente formos analisar, ele foi o único que deu a cara a tapa naquela época. Os outros todos ficaram dentro da tenda, que seja na tenda, né? Não sei como é que funcionava a tenda, né, na época. Tenda. Eles ficaram todos dentro da tenda e Pedro foi atrás. Era o braço direito. Hoje a gente considera como o braço direito, né? E através disso eu quero chegar onde a gente vai focar hoje, das instabilidades. Que Pedro, assim que saiu para pescar naquela decisão, Jesus Cristo falou que ia encontrá-los, né? E Pedro era muito instável, né? Pedro era um cara que era muito cabeção. Não, e trazendo para nossa vida hoje, atual, né, basicamente a gente muda de ideias por conta de qualquer situação, né, qualquer circunstância. Às vezes a gente está tão bem com a nossa vida familiar que por problemas financeiros, problemas conjugais ou até mesmo com seu próprio filho, você muda de opinião tão rápido. Tipo, você pode ficar de mau humor, você acorda de bem humor, assim, Deus, hoje eu vou dar o meu melhor, hoje eu vou mudar o dia e vou fazer o melhor de mim, que eu puder fazer. Mas por causa de uma circunstânciazinha, a gente acaba ficando instável por conta daquilo e a gente muda, né, nossa rotina, muda nossa personalidade. Então, sim. E Pedro, com aquele caráter instável dele, foi pescar. E pescando ali, passaram a noite toda, ele e os discípulos, imagina uma noite toda você pescando e não pegar nada. Você perdeu uma noite de trabalho, né, velho? Frustrante também, né, mano? Cara, e na palavra diz que João, que era bastante amigo de Pedro, fala que eles voltavam desanimados e Jesus Cristo chegou, volta em pesca. Cara, o cara era pescador, imagina, o cara era um pescador nato. Pedro era um pescador e já entendia daquilo tudo. O cara chega lá, João relata que ninguém reconheceu Jesus. E o cara fala, volta e pesca. Cara, meu irmão, eu vou falar a verdade pra você, eu não iria. Não. Porque eu sou o pescador. O cara quer chegar aqui, quer falar pra mim fazer o que tem que fazer, cara. E eu não iria. Você iria? Não, também não iria, não. Cara, é uma situação bem... E João relata que eles voltaram e pegaram 153 peixes, se eu não me engano. E 153 peixes. Até Jesus comeu. Nessa mesma passagem, Jesus pegou os pães e colocou. Quando eles voltaram, Jesus estava lá com a churrasqueirinha. Eu imagino, se tivesse churrasco elétrico, ele tava com a churrasqueira elétrica lá, Com né? certeza. E disse que Jesus estava lá e dividiu os peixes e os pães para todos eles. E teve discípulos que reconheceu pelo que ele falou, sabe? E ninguém teve coragem de perguntar quem era. Porque todo mundo já sabia. E ele voltou. Você sabe por que ele voltou ali? Mesmo depois de ressuscitado, ele voltou só por um motivo ali. Restabelecer a aliança com Pedro, a qual ele chamou, sabia? Então, tá me dizendo que
naquele momento da instabilidade de Pedro, ele não teria simplesmente mudado de ideia, mas simplesmente desviado do caminho, tipo, perdido o foco. Isso. Né? Jesus praticamente foi atrás dele com o intuito de trazer ele de volta Isso. para onde ele estava, né? Tipo, para a situação onde ele se encontrava, para nossa atualidade, né? Muitos jovens acontecem, que é mudança de mentalidade. Verdade. Né? Então, o que a gente pode considerar aqui é que, digamos que jovens, o Pedro, no caso, fosse um jovem da nossa atualidade, ele tinha perdido o foco em Jesus, por conta de alguma circunstância, né? No nosso caso, bem jovem, a gente se afasta mais por conta de festas, baladas e tal. Então, a gente está praticamente dizendo aqui que Pedro se afastou de Jesus por um certo período de tempo por conta dessas coisas, né? Sentiu falta da sua vida Seria anterior. nesse caso, porque eu creio, Bruno, eu creio que às vezes quando pecamos, nos afastamos do Espírito Santo. Você já percebeu isso? A gente fica distante. Sim. E mediante essa palavra, Jesus Cristo faz a menção de 3 vezes a mesma coisa, como Pedro o negou 3 vezes. E eu como cristão hoje, eu creio que o que distanciou Pedro do foco foi quando ele negou Jesus. Porque quando ele negou Jesus 3 vezes, eu acho que ele se assustou. Porque ele falava que amava Jesus Cristo. Realmente. E quando ele se viu negando, mesmo tendo falado que não negaria, ele se viu negando, aquilo o assustou e tirou do foco. O tirou do chamado que Jesus Cristo tinha para ele, né? A pedra angular. Jesus Cristo fala: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala: então cuida dos meus cordeiros. E Jesus mais uma vez pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro na verdade não, ele chamava Pedro de Simão. Ele fala: Simão, você me ama? E Simão responde: sim, eu te amo. E isso se repete 3 vezes e no final Simão fala: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E ele: então apacenta minhas ovelhas. E uma coisa bem interessante que a gente estava conversando bem antes de gravar esse vídeo é que quando Jesus faz a menção de Simão e automaticamente às vezes ele muda para Pedro, tem uma diferença, né, de certos nomes. É a mesma pessoa, porém tem uma diferença de certo nome, né? E, tipo assim, Simão, pelo que a gente estava estudando antes de gravar esse vídeo, significa quando Jesus queria, digamos, alertá-lo, né? Tipo, dar uma lição. Alertá-lo que ele estava voltando a ser um antigo homem. Exatamente, né? Tipo assim, Simão fazia com que ele lembrasse de quem ele era antes, né? E Pedro, a gente pode traduzir para a questão do novo homem dele. O novo homem, a pedra angular. A pedra angular. E Jesus Cristo usa isso: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Só que ele teve o seu momento de desfoco, né? Ele teve o seu momento de desfoco. E Jesus Cristo... Cara, o que acontece muito, o momento de desfoco, acontece aqui quando nós jovens cristãos perdemos o nosso foco, a gente tem um certo conceito de adquirir que a zona de conforto é o lugar mais seguro que a gente tem. Entendeu? Tipo assim, eu aceitei a Jesus, eu vou viver uma vida com Cristo agora. E fazer essa pronúncia é meio que complicado, porque tipo, você decidir que não é você que vive mais, que não é você que comanda as suas escolhas, viver na sua zona de conforto é realmente difícil. E que a nossa zona de conforto é o melhor lugar e o mais seguro, né? Porque nada vai acontecer com a gente vai ficar sentado ali sem fazer nada, então meio que nada vai te atingir quando você está na sua zona de conforto. Uma das coisas que eu aprendi esses dias é o seguinte: tem poder quem age, e quem tem poder mais ainda é aquele que age corretamente. Ou seja, a pessoa, quando ela perde o foco, ela tem o intuito de ir para a sua zona de conforto. Isso está errado? Está errado, porém para essas pessoas não está. Ou seja, elas têm o poder de agir. Eu vou agir, então eu vou para a minha zona de conforto, adquirir um pouquinho mais de conhecimento e depois eu volto. Né? Certas pessoas entendem dessa maneira. Só que tem mais poder quem age corretamente. Ou seja, eu perdi o foco, o que eu preciso fazer? Não, eu vou voltar para aquela situação e vou aprender com o meu erro. Essa é a situação correta. Né? E eu acredito que o que fez Pedro voltar foi justamente isso também. Jesus fez com que ele entendesse. Né? Enquanto ele estava pescando e ele não conseguiu pescar, Jesus pede para ele voltar e ele volta com um monte de peixes. Então ele meio que entendeu. Não, então eu vou usar situações erradas para corrigir próximas que eu posso errar. E para você ter ideia, a própria palavra nos diz que o nosso Deus, ele nunca
mudou. O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus hoje. E o seguinte, eu tiro disso, sabe por quê? Como aconteceu com Pedro. Jesus Cristo apareceu para os discípulos só para restaurar Pedro. Só para botar Pedro no foco de novo. Cara, diante de tantas as coisas que estamos vendo hoje, diante de tantas coisas que Jesus Cristo, o Espírito Santo, operou em nossas vidas, será que realmente precisamos que Jesus volte para nos botar no foco de novo, gente? Eu creio que não seja preciso. Vamos pensar, realmente. Entendeu? Eu acho que, e querendo ou não, fica a pergunta para todo mundo aí. Fica a pergunta, será que Jesus Cristo vai ter que voltar para nos colocar no nosso foco, nos mostrar de novo o local? Ou vamos ficar cegos, como os discípulos de Emaús? Andaram com Jesus Cristo lado a lado e não o viram. Será que precisa disso, gente? Se autoavalie, né? Verifica se você está andando no caminho correto, se você está instável, né? E, cara, se você não está, procure melhorar o seu ponto com relacionamento com Deus, porque é o que a gente está tratando aqui. E é aquele negócio, às vezes nos deixamos desfocar pelo pecado. Só que, gente, nosso caráter é algo que vem sendo moldado todos os dias. Então, quanto mais perto do Espírito Santo, melhor caráter temos. E fica a dica, gente. Obrigado. Nós, tá? A próxima semana a gente está de volta aí. Vamos estar avisando também alguns eventos do nosso ministério, né, amigo? Com certeza. Eventos, cultos, assim que estivermos ativos aí de novo, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta nos comentários aí. Isso aí, cara. Aí embaixo, tem aí embaixo. Só ali embaixo direitinho. Se você não gostou do vídeo, deixa um dislike também, que assim a gente vai tentar Dá uma melhorar. melhorada. Dá uma melhorada. Esse é o nosso foco. Muito obrigado, hein, Galera, é nóis. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não, sabe? Vamos falar sério agora? Vamos falar.